Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje, gente, a minha convidada é a minha amiga Bárbara Nobre. Muito obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Sinta-se à vontade e vamos bater um papo bem legal. Muito obrigada. Deixa eu começar te perguntando. Quem é Bárbara Nobre? De onde ela vem? Nossa, essa pergunta é muito instigante até para a gente pensar na gente mesmo, né? Bárbara Nobre é uma filha de uma família de 3 meninas, muito unidas e muito briguentas, filhas da Isetinha e do Cláudio. A Isete, uma mãe excepcional. O Cláudio, um pai que tentou tudo que ele pôde, mas ele tinha muito poucos recursos. Uma pessoa que saiu da cidade dela, foi morar em Cuiabá, sempre teve o desejo de voltar para Niterói, que foi onde ela nasceu, e ela conseguiu isso. Então a Bárbara é essa pessoa que ela vai traçando os planos dela, tentando alcançar os objetivos dela. Você fala que vocês moraram em Cuiabá, Sim, foi isso? Quanto sim. tempo? Nossa, eu cheguei lá com 3 anos e saí com 20. E qual era a cidade que vocês Cuiabá, capital. Não, tá, mas você falou que foi para Cuiabá. Então, nós éramos de Niterói, somos de Niterói. Ah, tá. E fomos para Cuiabá, que era a cidade natal do meu pai. Ah, entendi. Eu fui para passar férias. Ele nada de mandar a gente de volta. Minha mãe ficou desesperada e foi atrás da gente. Entendi. Não foi por culpa não, ele só não conseguia mandar a Vocês gente foram de volta. pequenos pra lá? Sim, a gente foi passar férias, eu e minha irmã mais velha, com 3 anos. E ele foi meio que tentar a vida. Minha mãe ficou aqui com a mais nova. Nisso, ela começou a pedir pra gente voltar, porque já tinha escola e não sei mais o quê. E ele não conseguia mandar. Aí ela se desesperou, vendeu tudo aqui e foi tentar reunir a família lá em Cuiabá. E como é que foi essa construção? Dúbia, Valquíria, bem dúbia, porque eu tinha um carinho muito grande pela família do meu pai. Mas sabe quando você não se sente em pertencimento? Uhum. Gostava de Cuiabá, agradecia estar ali, mas sempre quis voltar. Todas as 3, sempre quis, apesar de ter ido muito nova para lá. E a gente acha que o Rio de Janeiro é quente, mas lá é um forno, né? Pois é, muito, muito quente. É bem difícil. Eu não conheço, eu tive familiares lá, mas eu não conheço Cuiabá. E fala pra gente assim, a gente tá aqui num podcast sobre superação. Uhum. E todo mundo aqui, que passa por aqui, tem 1 ou 10 histórias pra contar, ou até mesmo mais. De todas as superações, conta uma que você acha que que tenha sido muito forte para você e que você acha que pode ajudar outras pessoas. Eu escolhi falar sobre uma, eu tenho muitas histórias, né, realmente, mas eu escolhi falar sobre uma que eu acho que as pessoas estão vivendo muito isso, e eu acho que vai contribuir bastante. Meus pais eram separados e meu pai era aquele tipo de pai que não tinha muita responsabilidade financeira. Então, quando eles se separaram, ele continuou naquele mundo dele, continuou em Cuiabá. Quando ele ficou idoso, houve uma necessidade de trazer ele. E a gente fez isso em 2022. Eu e minhas irmãs, a gente bancava meu pai, porque aposentado com um salário mínimo não dava. Ele e minha mãe mal se falavam. Então a convivência foi assim muito difícil. E no final da vida dele, ele começou a se tornar extremamente agressivo, principalmente comigo, né? Então eu tinha aquele carinho por ele, de querer cuidar dele, enfrentava essa incompatibilidade dele com a minha mãe, e ele começou a achar que ele tinha que ir para nossa casa, que a casa era nossa. Ele não entendia que a casa era dela também. Uhum. E que ele não podia chegar lá e simplesmente não conversar com ela e achar que estava na casa dele, que era dessa forma que ele agia. E junto com isso, minha mãe foi diagnosticada com demência e Alzheimer, o que dificultou muito mais ainda. O final de vida dele foi muito traumatizante para mim,
porque eu vivi esse conflito de cuidar do meu pai e, ao mesmo tempo, ser muito agredida por ele. Ele tinha acompanhante, a gente estava toda a estrutura que a gente podia para ele, só não podia levar ele para dentro de casa, porque muito provavelmente a minha mãe não ia aguentar. E ele falava para as acompanhantes que a casa era nossa, que ele ia entrar lá e que ele ia dar um jeito de fazer isso. Meu pai, em 3 meses, ele definhou. De agosto a novembro, ele veio a falecer. E não teve nada que a gente fizesse que desse resultado. A gente tentava alimentação. E nisso a gente começou a enfrentar os olhos das pessoas. Entendeu? Olha, seu pai está com inanição. Inanição é fome. Né? Ninguém ia fazer isso. E, infelizmente, a gente não conseguiu vencer essa batalha. Ele acabou falecendo. E isso é um sentimento que até hoje eu tenho que trabalhar dentro de mim. De não me sentir culpada, de entender que eu fiz tudo o que eu podia. E até, aproveito para falar, o evento do Supera-te que eu participei, as pessoas que fizeram a palestra, elas me deram muita assim, inspiração para tentar ressignificar isso dentro de mim. Como foi, assim, você disse que você estava ali no final da vida dele, dando muito carinho, dando um amor de filho, honrando seu pai, é um dos mandamentos, né? E eu acho muito lindo quando uma pessoa senta aqui ou conversa comigo e fala, eu honrei o meu pai e a minha mãe, independente de qualquer coisa. Isso é realmente divino, na minha opinião. Mas o relacionamento de vocês até chegar aqui foi bom? Vocês tiveram... Como foi assim, o relacionamento, você com seu pai, durante a vida mesmo? Valquíria, eu acho que a gente inverteu os papéis. Como eu disse, ele não foi uma pessoa responsável financeiramente. Ele era aquele pai que dava muito incentivo. Vai lá, conquista os seus sonhos. E pai, agora eu preciso do teu apoio, por isso eu não posso fazer. Entendi. Aí eu tinha que dar o meu jeito, entendeu? Ao mesmo tempo, isso me deu vários mecanismos para a vida, né? Mas assim, então eu percebo isso, eu inverti os papéis. Eu não vou cobrar do meu pai o que ele não fez por mim. O que eu posso fazer por ele? Poxa, ele não tinha recursos. Vamos lá, eu vou ajudar o meu pai. Eu Entendi. Entendeu? Na verdade, você fez por ele o que você gostaria que ele tivesse feito por você. É mais ou menos mais isso. Mais ou menos. Eu entendi a fragilidade dele e ao invés de criar um conflito ali cobrando isso dele, eu e minhas irmãs, tá? A gente meio que inverteu. Criou ferramentas, procurou, né, se especializar, estudar e arrumar um jeito de dar conta do recado. Entendi perfeitamente. E você fala que no final você cuidou dele. O que ele teve? Então, como ele não tinha muitos recursos, o tratamento que a gente conseguiu dar aqui para ele, que foi, né, dentro do sistema público, a gente não conseguiu fechar um diagnóstico. Mas foi como se ele não comesse mais intencionalmente, ele ficou muito fraco, e quando a gente tentou, assim, viu que já não dava muito mais tempo. Você viu um quadro de depressão? Sim, eu acho que ele tinha depressão. Eu acho hoje... porque eu passei a enfrentar isso com a minha mãe. Eu acredito até numa demência que a gente não conseguiu perceber. Mas o que mais prejudicou é que ele colocava a solução para ele ir lá para casa. E isso não ia, infelizmente, não ia ser possível. Porque aí eu teria que escolher entre ele ou ela. E a sua mãe? E a sua mãe não tinha um bom relacionamento com ele? Eles nem se falavam. Ele chegava lá em casa, ele andava pela casa... Uma pessoa bem difícil, pela casa toda, como se a casa fosse dele. E olhava pra ela, dava volta nela e ia embora. Não falava com ela. Entendeu? Então não tinha nem como falar, gente, vamos tentar uma harmonia aqui. Não tinha. Ele era muito agressivo com ela, entendeu? Aí você fala que ele te agredia. Ele te agredia como? Pois é, do nada, meu pai começou a me agredia assim, eu não quero você aqui. Tipo, eu tentava arrumar uma coisa dentro da casa dele.
Não quero você aqui, não se meta comigo, a vida é minha, não, sai daqui. E começou, eu não quero mais que você venha aqui. Só que nós somos uma irmandade muito fechada. Então as meninas chegaram, conversaram com ele, falaram, olha, não existe isso entre a gente, é uma dando força para outra, a Bárbara vai ficar. E ele meio que me engoliu, mas Entendi. ele quase não falava mais comigo, entendeu? Não sei se isso foi alguma coisa proveniente da doença dele. Sim, eu sei que doeu eu pensei muito. nisso. Doeu muito. Eu imagino, você tá cuidando, tá amando e tá sendo Exatamente. afastada. Mas eu acho que você tá no caminho certo de transformar isso e ter plena consciência de que você fez o que você podia fazer, o que estava ao seu alcance. Eu sempre falo assim, quando a gente não tem como fazer algo que a gente gostaria de fazer ou mudar algo para que fosse como a gente gostaria que fosse, a gente entrega, né? A gente entrega, a gente confia e as coisas fluem melhor. E você falou que a sua mãe veio a ser diagnosticada com Alzheimer. É duro. Muito. É duro. É muito difícil. Eu perdi esse ano a minha avó com Alzheimer e é difícil, Bárbara, principalmente para quem cuida. Porque, na verdade, quem tem, se você, né, deve ter passado por alguns médicos, e normalmente essas pessoas não sofrem. Quem é diagnosticado, entendeu? Ele está voltando no passado, né? Vai revivendo ali algumas coisas. Agora, quem cuida tem que se cuidar. Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente como que a sua mãe tá viva? Você tá cuidando dela? Sim, moro com ela, cuido dela. E as suas tenho irmãs? Que falar isso. As 3 irmãs unidas. Apoio é fundamental. É fundamental, é verdade. Eu também tenho 3 irmãs. É muito bom mesmo, assim, às vezes, você falou assim, como que você falou? Irmandade. A gente se ama e a gente se... A gente se ama e a gente se odeia, mas estamos ali. Isso é muito legal, porque é aquela velha história, né? Pode acontecer o que for. Se uma precisar, todo mundo chega junto. A gente pode não ter as mesmas crenças, os mesmos valores, acreditar em coisas diferentes, pensar diferente, mas se uma precisar da outra... E não mexe com uma. Não mexe porque você vai se arrepender. Assim. Tá todo mundo ali juntinho, Isso. né? Isso é ótimo. E aí, conta pra gente um pouquinho aí dessa experiência com a sua mãe. Então, minha mãe foi uma mulher muito forte. Ela segurou as 3. E se hoje ela tem as 3 ao lado dela, é porque ela fez um excelente trabalho. Isso é fato. Eu queria contar uma coisa que eu acho que é muito, muito bacana. Há uns anos atrás, eu fui passar um carnaval em Búzios e eu fiz uma tatuagem de rena, que eu não tenho tatuagem definitiva, e pedi uma coroa. Tava na moda de coroa, eu pedi uma coroa. Aí o cara fez a coroa, lindíssima, e começou a escrever minha mãe, minha rainha. Aquilo me deu uma revolta. Eu não pedi aquilo para ele, eu amava a minha mãe, mas ao mesmo tempo ela não era minha rainha. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que o tempo é o senhor da razão. E eu escreveria 1000 vezes no meu braço minha mãe e minha rainha. Ela é assim, uma mulher muito forte, que segurou a gente. Uma mulher muito ciumenta também, tá? Tinha ciúme dos nossos amigos, de quando a gente saía. Mas assim... Possessiva. Exato, mas ela fez um bom trabalho. Então, assim, as 3 enfrentavam ela no que tinha que ser enfrentado e no resto deram muito certo, entendeu? Então, equalizou. Quando veio esse diagnóstico, a gente meio que achou que ia ser uma coisa mais leve. Só que não é. Ela hoje é a nossa filha, entendeu? Do mesmo jeito que ela briga por alguma coisa, 2 minutos depois ela não lembra. A gente fez uma viagem recente, eu cheguei ontem, ela muito zangada, mal falou comigo. Aí foi pro quarto dela, ela voltou, eu já tô acostumada, né? Aqui, mãe, trouxe pra você da Bahia. Você foi na Bahia e lembrou de mim, já era outra pessoa, entendeu? Mas é muito sofrido, porque você começa a perceber o adeus, entendeu? Aquele olho que perde a vida.
E ela fala muito que tá cansada, Valquíria, eu não tô preparada. E eu, infelizmente, falo isso para ela. Mãe, eu respeito o seu tempo, eu respeito o que você tá dizendo, mas eu preciso te dizer, eu ainda não estou preparada. Porque do mesmo jeito que ela tem a doença, ela é uma pessoa que senta comigo e dá altas risadas. Então, assim, não tô. Mas o legal é você aproveitar esses momentos, sabe? Você conta que teve uma trajetória legal com ela, uma trajetória, mesmo lá, né, com as dificuldades da vida que todo mundo enfrenta, tudo isso acontece com todo mundo. Você viveu plenamente junto com a sua mãe, com as suas irmãs e, de certa forma, com seu pai também. Sim. E hoje, com esse diagnóstico, eu acho que um dia de cada vez. Não dá para você falar assim, amanhã vai ser assim, amanhã vai ser assado. Não, é um dia de cada vez. E eu falava isso para minha mãe, sabe? Vendo ela cuidar da minha avó, vendo ela também perder a mãe dela, e isso é duro. Eu falava, mãe, um dia de cada vez. E confiar em Deus. Tem que confiar. Porque não são as nossas vontades, né? É a vontade. Quando a gente começa a entender que não são as nossas vontades, talvez a gente consiga ficar um pouco mais forte, mais preparado. Se é que existe preparação para isso, né, Bárbara? Mas e suas irmãs moram com você? Moram sim. E cada uma tem uma forma de... Eu falo muito que a gente se completa. Uhum. Que cada uma tem uma forma de agir. Uma é mais sensível, que é a caçula. A outra é mais proativa. Eu sou a que me envolvo mais. E nisso a gente vai levando. Tem que fazer tal coisa. A mais velha toma a frente. Uhum. Hoje eu não tô boa para lidar com ela. A sensível vai lá e resolve. Uhum. Precisa resolver essas e essas questões com mais... Sou eu. Então, a gente se dá muito bem nisso. Eu, sinceramente, não, acho que, no fundo, você tira forças e acaba resolvendo. Mas elas me auxiliam muito. Não tem briga pra caramba também, tá? Mas elas me auxiliam muito nisso. Mas reconhecer isso é maravilhoso, né? Uhum. Faz parte do... O que é família pra você? Família é um grupo de pessoas que se amam e vivem de tentar entender os defeitos um do outro. De respeitar os defeitos, entre aspas, um do outro. Família, para mim, é isso. Não existe família perfeita. Não. Eu não acredito naquela família onde você não vê os erros um do outro. Você até não deixa ninguém falar. Uhum. Mas você sabe, que fulano pode pisar e eu tenho que prestar atenção nisso. Esse meu núcleo familiar, para mim, é um presente muito grande. Eu acho que se os 5 sobreviveram até onde foi possível, foi porque a gente se encontrou, entendeu? Cada uma resolveu um problema do outro, fez o seu melhor, entendeu? Eu tenho muito orgulho. Você acredita que, assim, da forma como você fala, eu fico, assim, eu acredito nisso, né? A família, né? O nosso seio familiar. Você acredita que é o local onde as pessoas mais evoluem? Sim. Sim. Porque você tem, como eu tô falando, tem que conviver com as imperfeições das pessoas que você mais ama. Entendeu? E respeitar. Exato. E aonde você pode ser verdadeiramente você. Você não tem compromisso social, você não tem etiqueta. Ali é você com a sua família, entendeu? Maravilhoso isso, eu falo muito isso. A gente pode não concordar com a atitude de alguém da nossa família, né? Mas a gente respeita e fala assim, tudo bem, mas se você cair no buraco, eu tô ali. É isso, é exatamente isso. Pode voltar que o colo é seu. Exatamente então, isso. assim, isso é muito respeitoso, né? Eu acho isso maravilhoso. Temos história, hein? Agora, olha, eu desejo que você viva um dia de cada vez com a sua mãe, com as suas irmãs. Isso tudo vai passar. E que o que ficar seja só coisas boas, sabe? Seja só você olhar no espelho e olhar, nossa, mãe, essa aqui foi a Bárbara que você fez acontecer. Então, sinta-se orgulhosa disso. E vamos falar um pouquinho da sua profissão? Vamos Vamos falar. Conta quem é a Bárbara na profissão. Então,
Bárbara é uma advogada que trabalha com direito do consumidor e responsabilidade civil. É uma advogada que veio da juventude dela, daquele velho... Acho que todo advogado é assim. Daquele velho ideal de ajudar as pessoas a resolverem suas injustiças, né? Meu escritório é lá no Rio. Eu trabalho também como correspondente jurídico. Então, você atua no Brasil todo? Sim. Tenho até ações fora do Rio de Janeiro. Esse online, né? Esse digital foi maravilhoso, Facilitou muito. Muito bom. E é isso, sou uma pessoa que adora aprender, já fiz 2 períodos de jornalismo e aí fui para o direito, exatamente porque achei que a minha comunicação não seria na área de comunicação, e sim no direito. Gosto muito da minha profissão, gosto muito de valorizar a minha profissão. Se sente realizada sendo advogada no direito consumidor ou pensa em direcionar para algum outro? Então, eu tenho um projeto de empreendedorismo. Conta? Então, só um pouquinho. Eu queria ajudar pessoas, principalmente mulheres, que querem empreender. Entendeu? Em qualquer área. Em qualquer área. Mas aí eu ajudaria com a parte legal, né? E nisso eu venho buscando, tentando encontrar pessoas que já fazem isso, para me inspirar, para me dar ideias. Alguns grupos, né? Sim. Você pode... Ou montar um. Eu tô pensando em fazer alguma coisa a nível de internet. Mas assim, quais são as suas dores? Para tentar entender o que as pessoas precisam e poder... para ir montar o meu projeto. O projeto não pode ficar na mente, não. Tem que sair do papel. Na verdade, às vezes ele nem chega no papel, hein? Tem que passar pro papel e executar. Vou fazer Eu adoro. Falou em projeto comigo, eu fico animada. Você me inspira. A gente é um conjunto, sabe? Você também me inspira. Eu acho que a gente precisa entender que a gente faz parte um do outro. Quando a gente consegue entender isso, a vida fica mais leve. Você sabe por quê? A gente passa a não julgar as pessoas, a entender que cada um tem as suas dores e os seus amores. Então, eu acho que fica mais legal, mais leve. E caminhando por essa diretriz. Então, eu sempre aprendo muito com as pessoas. E se eu puder doar um pouquinho, que seja para o bem. Isso é muito bom. Bárbara, me conta que aí temos esse projeto de empreendedorismo. Vamos voltar aqui pro trabalho. Aí hoje você está com o escritório no Rio de Janeiro e online, né? Você faz Brasil todo online. Sim. Então, pessoal, quem precisar de uma advogada do consumidor, super indico a Bárbara. Eu não faço consumidor, então eu posso indicar. A gente aprendeu muito isso nos últimos tempos, né, Bárbara? A fazer parceria, a indicar colegas, e isso é muito, muito legal. Mais alguma coisa da profissão que você gostaria de falar? Não, só isso. Você hoje, como que é a Bárbara de hoje? A Bárbara, nesse momento, é uma pessoa muito grata, porque ela sempre buscou alguma coisa que fizesse aquela virada de chave. E eu acho que eu encontrei. Ou encontrei apoios que possam me levar a buscar essa mudança de chave, entendeu? Então, hoje eu olho muito, assim, para Deus, para a fé de cada um, e falo assim, obrigada. Eu consegui a oportunidade que eu precisava, não de me dar as coisas, mas de tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, saber para onde eu posso caminhar. Então, o que me define hoje é gratidão. E uma coisa que eu brinco também numa palestra minha, que é transformar a oportunidade em caso de sucesso. Que legal. Hoje eu sou uma pessoa atenta. Eu sou uma pessoa atenta ao que está à minha volta. E tento não perder as oportunidades. Isso é sabedoria. Conquistada numa longa estrada. Querida, muito obrigada pela sua presença. Eu ficaria aqui à tarde não, a gente já está começando o dia ainda, mas eu ficaria aqui horas conversando com você. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar, mas quem sabe tem aí o episódio número 2, né? Eu que agradeço demais. Muito obrigada. E hoje, se você quisesse deixar uma mensagem para uma multidão de pessoas, um Maracanã lotado,
você gostaria de falar o quê? Qual a mensagem que você gostaria de deixar? Primeiro, da importância de se acreditar em algo bom, né? Que muita gente chama de Deus, outros têm outro nome. Não é possível caminhar nessa vida sem a gente acreditar numa força superior, uma força do bem, que nos quer bem e quer que a gente seja a melhor pessoa que a gente puder ser. Esse é o primeiro passo. E segundo não tente se desesperar, observe o seu caminho, o que você pode fazer de melhor por você e por quem está em volta. Eu escutei uma frase no final do ano passado que eu achei que todo mundo tem que ter isso na cabeça. O mundo já está muito difícil. Se você puder fazer uma coisinha para tornar ele melhor, você já está 100% no caminho. Acho que é por aí. Nossa, peguei. Deixa eu anotar aqui. Peguei pra vida, eu concordo plenamente. E concordo também que a gente precisa, sim, colocar Deus à frente. Porque os sonhos dele são muito melhores do que os nossos. Para a nossa vida, nós somos filhos, né? Com certeza. Querida, muito obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a todos. Sigam lá, ativem as notificações e vão ter acesso a todo o nosso conteúdo aqui do canal Supera-te. Obrigada.